Bom dia, tudo bom? Primeiro faca aqui de 2015, ó, né? Como tá? Eu aqui ainda de manhã cedo aqui com cara de sono, pra variar, né? Vamos direto à questão, sem encher linguiça, vamos. Boa noite, Saulo. A minha pergunta é a seguinte: eu tinha há uns cerca de 12 a 14 anos atrás vários sintomas projetivos. Catalepsia muito forte e vem muito forte, com vibrações intensas no crânio. E eu não tinha conhecimento e não conseguia aproveitar essa época, que durou aí cerca... Bom, é que ele fala que não está conseguindo mandar questões com mais de 28 segundos, né? Ele queria saber como é que faz para voltar a ter os sintomas projetivos que ele diz que desapareceram. Olha, amigão, a gente com o tempo, não é só você, somos todos nós. Eu não sei como é que se eu vou conseguir terminar esse fac aqui, que eu tô com 3 facs guardados e não botei no computador ainda. Vamos lá. Se não conseguir, eu boto o que deu mesmo. A gente começa a se envolver demais com a vida pessoal, né? As pessoas começam a meio que entrar profundamente nos problemas, elas começam a mergulharem, você, todo mundo, demais nas dificuldades. Isso faz com que a gente, e convivendo com muita gente que pensa igual, que não está nem aí para a espiritualidade, a gente perde a sintonia, digamos assim, com a espiritualidade, com esse lado da gente. E por isso que às vezes a gente estava ali naquele dia a dia, jovem, a gente sentia muitas coisas, depois passa a não sentir mais, né? A gente perdeu o contato. E quanto mais jovem você está, mais fácil ainda a sintonia com a espiritualidade. Depois de uma certa idade, diz que também começa a facilitar devido digamos, depois dos 70 anos, 60, a energia vital começar a ficar um pouquinho mais suave, né? E você facilitar um pouco, mas isso vai muito porque se você mergulhou muito na vida, pode ser que ainda complique. Vai depender muito do estado psicológico nesse caso. Para voltar a ter os sintomas, você vai ter que voltar a praticar, simples assim. Voltar a pegar as práticas, voltar a fazer técnica, a voltar a se concentrar, a se preocupar com o seu lado espiritual, com o seu chakra, sabe? Cuidado energético, no mesmo dia pensar no assunto, voltar a ler, voltar a estar sintonizado com esse assunto. Automaticamente eu posso lhe garantir que você vai voltar sim a sentir os mesmos sintomas. Mas para isso você vai ter que entrar nessa mesma sintonia, nessa mesma faixa que você tinha, ou até melhorado. Lembrando que aqui a gente não perde, ela fica adormecida, porque a gente pode ter entrado às vezes de uma forma muito profunda nisso que eu falei, na forma de concentração na vida pessoal, nos problemas, nos filhos, nas esposas, enfim, dinheiro e tudo mais, e acaba, como a maioria está assim, dando uma entrada no cérebro que às vezes é difícil de contornar, mas possível, né? Basta você se concentrar do mesmo jeito, da maneira certa, que com certeza vai retornar tudo, beleza? Faça isso que você vai ver que faz uma diferença danada na vida da gente e vale a pena. Deixa eu pegar aqui. Muita gente mandando mensagem de feliz ano novo. Gente que manda só um bom dia. Ó, lembrando que não tem grupo, né? Se você ficam querendo que adicione no grupo, não tem, certo? Bom dia, Saulo. Meu nome é Felipe, sou de Campinas. Queria fazer uma pergunta sobre energia. Minha dúvida é a seguinte: quando a gente passa por uma situação, tem uma emoção muito forte num certo lugar, no ambiente, a energia fica solta no ambiente. Por exemplo, um clima de festa ou uma briga, a energia fica naquele ambiente também. E energia em objeto. Ontem eu fui usar um relógio do meu avô desencarnou em 2005. E ele foi o último a usar o relógio. E eu fui usar, mas eu não senti energia boa. Começou a dar dor no meu braço e tudo mais. Até troquei de braço para ver se era isso mesmo. E mesmo assim continuou doendo. Tirei o relógio e parou a dor. Quer dizer, alguma coisa tem no relógio que eu não sei o que é.
E eu queria que você me explicasse mais sobre isso, como que funciona a energia no objeto e energia no ambiente para a situação. Obrigado. Bom, a energia é uma coisa muito interessante porque ela carrega uma bagagem muito grande da assinatura psíquica de quem utilizou o ambiente ou o objeto, né? É o que a gente chama de energia característica de determinado local, de determinado quarto ou os objetos que a pessoa usava. Quando a pessoa tem o que caracteriza, o que faz um objeto gravar a energia de quem estava utilizando ele? O simples utilizar, né? A diferença, a pergunta não é o que faz, é como está a energia da pessoa que utilizou ou o que ela irradiava muito forte nos momentos em que utilizava, né? Ou o que ela irradia enquanto está no seu quarto, por exemplo, o que ela irradia no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa vai ter a assinatura da sua aura melhor ou não, de acordo com as irradiações das suas energias conscienciais, as energias aquelas que ela capta do fluido cósmico universal, energia imanente, processa e assim ela tem a sua assinatura, a sua característica, a sua personalidade, né? A sua forma de ser mesmo, você vai sentir aquilo que a pessoa é. E aí um objeto ele continua levando a assinatura psíquica de quem utilizou por um determinado tempo ou até que alguém faça uma limpeza, uma regravação, né? Você começar a usar esse relógio muito tempo, com o tempo ele vai perder a assinatura desse utilizador, que era o seu avô, e vai passar a ser a sua. Porque nem todos são sensíveis conscientemente a essa sensação de pegar um objeto e trazer para o consciente e perceber, estou sentindo dor no braço. Mas todos sentem a assinatura energética de ambiente, mesmo inconscientemente, mesmo sentimentalmente, que não sabe por que começa a ter dor de cabeça com o tempo, começa a sentir uma sonolência, começa a sentir, como você falou, uma dor no braço, ou às vezes não sente isso, mas sente um incômodo ou uma real sensação. Como a maioria das sensações físicas que nós sentimos no plano físico são ruins, a maioria das coisas que nós sentimos são ruins, mas existem sensações boas que nós sentimos, né? Você se sente bem em determinado lugar, ou determinado ambiente, determinada pessoa, ou perto de uma pessoa que irradia uma coisa boa constantemente, que se preocupa que a média dos seus pensamentos sejam positivas. É isso que faz os espíritos quererem enganar. Você está no mundo espiritual, você encontra com um ser feliz, um ser que a gente considera de luz, e você não consegue entender que paz é essa que esse cara sente. Como é que o cara sente, irradia tanta felicidade assim? Por que eu não consigo e esse cara consegue, né? É por isso que ele vai te falar, olha, você tem algumas dificuldades interiores que fazem com que você fique o tempo inteiro concentrado em determinadas frequências que lhe levam à tristeza, lhe levam a essa própria felicidade ou infelicidade e a sua assinatura. E ela é algo que vai sendo lapidado com o passar dos anos, com o passar das encarnações, das vidas, né, das experiências que a gente vai tendo. Então, o que você tem que fazer, nesse caso, no caso eu estou dando a solução já para a melhora da energia, né, você vê, né? Não só respondi a questão energética, como dei a solução. Que não é fácil, buscando com o tempo, no decorrer da andança. Saulo, eu consigo manter o pensamento equilibrado se eu quiser? Consegue. É fácil? Não, né? Não é fácil. É talvez a coisa mais difícil que existe, sabe? Porque disso vai repercutir todo, inclusive, o seu caminho não existe mágica, né? O processo tem que ser inteligente, você tem que ter entendido por que você tem que pensar positivo em determinada situação, passando pela dificuldade de pensar mal. Então não existe pensamento... Quer dizer, Saulo, que aquele espírito que está pensando positivo, ele já passou por um lado, provavelmente, passou por um lado ruim, ele já passou por vários, até compreender, irradiar, até deixar de vibrar negativo a passar pela situação. Ele sabe hoje em dia que aquilo nada mais é que a repercussão do acúmulo dos seus pensamentos, né? Deixa eu ver, essa foi a questão que eu li. Então, espera aí que eu estou acabando apagando. Vamos lá. O Marcos de Mojimirim. Fala, Saulo, responda eu, brode. Vamos lá. Saulo, bom dia. Meu nome é Marcos, sou de Mojimirim, São Paulo. A minha pergunta é a seguinte: ao contrário do que fala o Espiritismo,
O professor Valdo Vieira fala que Jesus Cristo não é o governador espiritual do mundo e que na verdade não é nada disso, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse tema, que é um tema importante, né? Um tema crucial aí de uma boa parte da fé das pessoas do planeta, né? Obrigado. Marcos, você mandou uma pergunta que eu chamo pergunta murro no olho, né? Em que você responde e se lasca, toma murro no olho. Mas vamos lá. Olha, existe um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria de Evangelho, do Chico Xavier, psicografia de Humberto de Campos, eu acho, né? Ele acho que é Irmão X, né? Em que ele fala sobre Jesus e o Ismael, um espírito que é o governador do planeta do Brasil, e Jesus que é o governador do planeta Terra. Bom, eu costumo ser assim, muito racional, o que me faz às vezes não falar exatamente o que as pessoas dentro dos seus paradigmas, dos seus ângulos de incompreensão ou aceitação gostem. Mas mesmo assim eu falo e às vezes tentando sempre manter educação. Eu não creio que Jesus seja mesmo o governador sozinho do planeta. Eu acho que existe eu acho que Jesus não é um só, para começar. Como é isso só? Não, eu acho que existe. Acho que quando Jesus veio à Terra, ele não veio sozinho. Tinha uma manifestação e muitas vezes não era só um, eram vários manifestações. Assim como outras tantas consciências que aqui passaram, que existe controvérsia, mas Buda, tal, Krishna, e que dizem que é místico e tal, no caso do Krishna, e reencarnou em várias outras consciências, aí vai, e eu acho que existe muita distorção e necessidade de manipulação da população em cima de vários seres. Eu acho que no fundo não é o que importa, não é Jesus. Veja, a gente quer criar um mito, um guru, a necessidade desesperada de não perder a base que tanto a gente seguiu. Eu vou lhe dar a verdadeira base, aquela que eu acho que deva ser seguida, não porque seja melhor ou pior, não, porque é a mais tranquila. Você em referência ao que está, a você não depender de ninguém para se sentir exemplificado, não se sentir sozinho, sabe? A gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o Saulo está falando para você determinada coisa aqui agora, o Valdo falou para você agora há pouco, para o Marcos aqui. E aí ele ouve quem? Nenhum dos dois. Ele tem que ponderar tudo que é falado, trazer para o racional. Ah, Saulo, mas e a religião? Não, aí se você quiser seguir o caminho da irracionalidade, da inconsciência, não existe mais do instinto ou do que foi falado, não quiser pensar porque sua avó pensou, porque seu pai pensou, porque o pastor falou, porque o espiritismo disse, porque Chico Xavier falou, então não vai conseguir conversar. Faz o seguinte, fecha o vídeo aí agora e segue seu caminho. Não que a gente queira induzir você a um pensamento específico, eu concordo com o Valdo nesse sentido, em alguns pontos. Eu não acho que Jesus não, acho que existe uma série de espíritos que pode se intitular em muitas vezes. Acho que quando a pessoa reza para Jesus vem um só, não. Não existe um cara que faz isso, existe um grupo de espíritos que com certeza ajuda na direcionamento de várias coisas, não só do planeta Terra, como espíritos de extraterrestres e tantas outras coisas que ajudam o planeta como um todo. Eu não creio que exista uma coisa específica, até porque essa coisa não conseguiu se Jesus, no caso, vou tirar o celular do bolso aqui, que na minha mão cai menos fácil do que no bolso. Não consigo entrar na Ásia, por exemplo. Tem gente que não sabe quem é Jesus lá no meio da China, por exemplo. Sabe quem é Buda, sabe quem é o Dalai Lama, eles sabem, e outros tantos que eles podem saber quem. Mas não, Krishna, no meio da Índia, mas eles não sabem quem é Jesus. Tem gente que sabe quem é Pelé na China, mas não sabe quem é Jesus. E aí? Não, mas depende, Jesus vai ajudar eles. Assim, você não acha que é uma coisa um pouco egóica, aquela coisa o meu é o certo, dos outros são errados? Por isso é melhor não dar nomes. Eu acho que a gente tem que se desvincular dessa necessidade absurda de ter uma pessoa para nos guiar. Eu acho que o conhecimento está aí para todos. Por exemplo, eu gosto da leitura do cristianismo, mas se você for mais profundo nas religiões, você vai ver que existe uma cópia uma das outras, cópia das máximas, faça aos outros que eu gostaria que fizesse a mim. Essa cópia veio muito antes de Jesus existir, já era do budismo, há muito antes.
né? As histórias do Messias, a história de 25 de dezembro e tantas outras coisas, da estrela guia no céu, tem várias religiões que tocaram nesse mesmo ponto muito antes de Jesus estar por aí. Então, as próprias profecias que buscavam o Messias atual, elas são profecias que você pode questionar. Ah, não devo, você está destruindo toda a minha base. Olha, se você não estiver disposto a mudar, a observar, você nunca vai evoluir. Evoluir significa colocar em xeque aquilo que a gente sabe, derrubar aquilo que a gente não sabe, quer dizer, colocar em xeque, adicionar aquilo que a gente não sabe, ou processar aquilo que não chega de novo, sem grandes conflitos, né? Como é que eu estava sozinho aqui, agora está uma turma. Né? Esses conflitos, eles são complicados, Marcos, com a sua pergunta por olho, porque eles envolvem toda uma base, toda uma lavagem cerebral, um processo grande de hipnose, de interna, de que veio com o tempo, não veio do dia para a noite isso. Aí você fala isso e essa aula, como é que você faz? Você sai do corpo e sem fé em nada? Não, pelo contrário. Eu tenho bicho, primeiro, eu quase não vejo nem os mentores. De vez em quando aparece. Aí é legal, você sabe que teve um contato com o mentor, que tem proximidade com eles, né? Que eles existem, então já é alguma coisa com que eu me baseio. Fora isso, eu pego as informações ao redor. Por exemplo, tem gente que não gosta, como você falou, do Valdo. Então eu vou lá, ouço o que o Valdo fala, não gosto de algumas opiniões radicais dele, mas outras eu ouço com lógica, com tranquilidade e desvio dali. Eu ouço um pouco de tudo, eu consigo ler. Aí eu faço ponderações, mais ou menos. Claro que minhas ponderações podem estar erradas, mas eu estou pelo menos relativamente... menos propício a errar quando eu faço isso, menos propício a me iludir, né? Dou uma geral nas minhas informações e tento me sentir bem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu estudo. Eu não faço uma coisa tem gente que quer usar o racional e está se sentindo mal por dentro. Eu nunca faço isso. Eu faço isso de uma forma tranquila, de uma forma suave. Eu acredito que muitas pessoas estão, no fim das contas, Jesus, Buda, Krishna e tantas outras, Maomé, né? Eles têm os seus fundamentos. Alguns passam do limite dessa busca, alguns não conseguem conversar mais com os outros. O ser humano, nós somos altamente hipnotizados, altamente lavados, cerebral em todos os aspectos, inclusive não só pelas religiões como pela política e outras partes da sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que questionar. Se você não questiona, me perdoe, você não passa de um religioso, alguém que ainda não abriu a possibilidade em si mesmo de observar, de adicionar, de criticar de uma forma tranquila, sabe? Não aqueles sem drásticos. Eu não acho. Então, Saulo, quer dizer que esse livro que você citou do Chico Xavier, então, ele é falso? Eu não sei até. Existe animismo, fato, certo? E existiu animismo no processo do que Chico Xavier fez? Com certeza. O Chico teve, sem desmerecer nada, um grande trabalho, a gente sabe disso, de uma parte intelectual muito acima de uma pessoa que só teve a 4ª série, como o Chico Xavier, né? Algo fora de série, mas a gente não pode negar que a ligação dele com o catolicismo era algo absurdamente forte, que fazia com que muitas das psicografias, das ligações, porque os espíritos utilizam também, ainda que Chico tenha tido uma grande mediunidade, a mediunidade do animismo. Uma parte foi anímica, com certeza. Então existiu, então, e tem, com certeza. Não tenho o que dizer. Existiu. Então, peraí, então os espíritos mentiram? Não, talvez eles tenham falado, como falam, para que determinado tipo de raciocínio tenha sido ajudado naquele ponto especificamente, falariam diferente se fossem pessoas com raciocínio diferente. Os mentores fazem muito isso. A primeira projeção que eu tive, lúcida com o mentor, tenho isso no livro Viagem Espiritual, Iniciação Viagem Astral, perdão. O mentor falava para mim assim: olha, Saulo, eu estava de bermuda, do mesmo jeito que eu estou aqui agora, estou de bermudão, descalço, mas ele tava de chinelo, chinelo do tipo de borracha, de fechadinho no pé, né? Tipo aquela sandália romana. E ele falou assim pra mim: ó, eu consegui aparecer do jeito que eu sou assim, simples dessa forma. Mas quando você for no centro espírita, quando você for em centros locais que você for conhecer, você vai ver espíritos aparecendo da forma como as pessoas querem que sejam vistos. Então, muitas vezes os espíritos, de forma inteligente, eles possam ter passado informações, como Jesus passou, outros há tanto tempo atrás, com parábolas no caso, de uma forma a relativa compreensão atual do que a gente podia aceitar. Se fosse diferente, se fosse demais, nem todo mundo aceitaria, não ia ter
Então e ao mesmo tempo utilizando também a ligação do Chico Xavier. Então tem que se questionar, Saulo, mas você está derrubando uma base minha, eu não posso crer nisso, como é que vai ser minha vida? A sua vida vai ser de acordo com aquilo que você busca, com aquilo que você aceita, com aquilo que você está aberto para isso, certo? Se você não estiver aberto para isso, siga seu caminho, tenta sentir o máximo possível. O que faz diferença nessa quantidade de conhecimento que a gente está tendo aqui agora, o que faz diferença é como você está se sentindo em relação a isso, e mais o respeito que você tem, e também, claro, na medida do possível, o questionar que você faz na sua vida. Será que você está tão aberto assim, né? E se a gente não está, primeiramente tem que ter humildade para observar, para conversar, né? O Valdo é um cara muito estudado, muito tempo, não quer dizer que ele seja melhor que a gente, mas a gente tem que aprender a ouvir as pessoas que se dedicaram a vida inteira, inclusive viveu com o próprio Chico Xavier ao lado, e sabem um pouco mais em determinados assuntos do que a gente, né? Mas isso não quer dizer que esteja certo 100%. Eu acho que tem que ter o equilíbrio aí. Isso que eu falei para você, não necessariamente você tem que ouvir, você tem que ponderar, certo? Essa é a minha forma de ver. Eu não, repetindo, eu não acho que Jesus seja sozinho o cara que manda no país. Acho que isso é muito ego, muito eu. Não, minha religião é fogo, velho. Eu sou tão fogo que eu nasci num país que Jesus era o cara e ainda sou o cara que acredita nele e ninguém. Eu sou o único certo para plantar coquinho em Júpiter, cara. Isso aí é conversa fiada, né? Oi, Costanildo. Fala, Saulo. Alessandro do Rio de Janeiro, beleza? A minha pergunta vai sobre as roupas. No caso, quando você se projeta, qual é a roupa que você aparece lá no mundo astral? E no caso da pessoa que dorme pelada? Um abraço, valeu, irmão! Teve essa questão há dois facs atrás, né? Normalmente você vai com a roupa mais... Se você estiver inconsciente no momento da saída, o corpo está deitado, você está decolando. A roupa que vai é a roupa que está exatamente no corpo físico. Mas quando chega no mundo espiritual, você pode aparecer, pode modificar isso muito rapidamente, de acordo com o ambiente, de acordo com a situação psicológica que você se coloca em relação ao local que está indo, né? Dormir pelado, mesma coisa. Eu falei que dormir pelado pode dar um certo constrangimento, porque você pode não se sentir bem pelo lado psicológico, mas não é nenhum problema. Você pode dormir tranquilamente pelado, o caso do corpo totalmente sem roupa, que quando você sair você vai se plasmar, se assim você sentir a necessidade, o corpo astral, você modifica a roupa muito rápido nele, é só uma questão de pensamento, de forma, então não se preocupa com roupa, com essas coisas não. Na medida do possível, como eu falei, tenta dormir de roupa pelo constrangimento psicológico que sempre acaba nos... Uma pessoa falando aqui, que mandando um texto pra gente, grandão aqui. Bom, respondi esse colega daqui. Vamos fazer uma questão aqui, que eu tô com medo da minha câmera desligar aqui. Alô, tudo bom? Meu nome é Manuel, eu sou de Cuiabá. Gostaria de saber qual que é a consciência encarnada mais evoluída, na sua opinião, aqui no Brasil. Seria o Moisés Ezagui? Bicho, sei... O que é consciência evoluída, seu povo? Aquele cara que se coloca... Eu não estou falando do Moisés nem ninguém, que Moisés é um amigão nosso, assim, que se coloca como superior, se coloca como inteligente, que faz um trabalho espiritual, ou o cara que não aparece, que está fazendo um projeto pelos escondidos. Então isso é muito relativo. O cara faz... Chico Xavier fez 400 livros. E se tiver alguém aí por trás aí escondido que ninguém sabe, não dá para saber isso. Isso aí também não faz a menor diferença. O importante não é a mais evoluída, o importante é cada um fazer a sua parte, cada um trabalhar, fazer seu trabalhozinho, divulgando ou levando energias positivas na medida do possível para frente. Tem muita gente aí em silêncio, não é Gandhi, não é Madre Teresa de Calcutá, talvez não tenha sido nem Jesus. Tem consciências que estão no anonimato aí, como tem no mundo espiritual aí, fazendo trabalhos fantásticos e não tem necessidade nenhuma de mostrar nome, de mostrar nada, faz pelo simples fator de fazer o melhor que pode de si mesmo e levar a ajuda adiante. Isso é o que conta. Outra coisa, o Moisés com certeza é um cara legal, mas procura não se travar somente aquilo que você assiste, nem aqui, nem o Moisés, nem o Wagner, nem o Valdo, nada. Se liberte totalmente da necessidade de olhar as pessoas e de olhar e transformar as pessoas em verdadeiras fontes de energia ou gurolatria para você.
tenta, na medida do possível, pegar as informações que ele vem, ver como lado positivo, são pessoas boas, que tiveram de verdade tem de verdade uma sensação boa, ela tira como exemplo, mas sem desespero. Lembra que essas pessoas são seres humanos, elas podem e vão falhar, porque se você tiver elas como base, daqui a pouco o dia que elas errarem irão, ou falarem uma besteira que você não concorde, seu mundo pode ser derrubado, você pode dar uma balançada assim, falar, caramba, peraí, velho. Né? Então é a mesma coisa, e tem sempre aquele senso crítico, tranquilo, e uma sintonia boa. Essas pessoas são legais, são pessoas que estão fazendo o seu trabalho e devem ser tidas como exemplo até certo ponto, mas não totalmente, a ponto de você virar a questionar quem é a pessoa mais evoluída no planeta Terra. Sou eu! Aí o Costanheiro, pai, sou eu. Não queria nem falar, mas eu sou Flórida. Então, Saulo, meu nome é Edmar, moro em São Paulo. Eu gostaria que você também abordasse um tema no FAQ aí sobre a segunda morte. Como funciona esse processo da segunda morte? Ou seja, seria a morte do corpo perispiritual? Seria a subida de um plano mais sutil? Assim, eu tenho uma base teórica, eu nunca vi uma segunda morte, quer dizer, eu já li em livros falando, não sei de onde eles tiraram essa informação, mas enfim, e tem uma lógica daquilo que você está sentindo. O que são as energias? A primeira morte é a morte do corpo físico, a segunda morte é o descarte das energias, a terceira morte, como chama, é o descarte do corpo astral. Quando você não utiliza mais ele, a partir daí a gente não tem conhecimento do que acontece após o corpo mental, né? O corpo, as energias basicamente só existem, as energias mais densificadas, não só as energias existem, mas as energias densificadas ligadas aos chakras, no caso, as energias que fazem a ligação com o corpo físico, as mais densas, eu digo, elas existem especificamente para manter a encarnação. Ponto final. Só que, ou acesso à dimensão física, né? Só que depois de um tempo de desencarne, um espírito ele pode ainda continuar utilizando as energias, como acontece por aí, as energias mais densificadas, para ter acesso à dimensão física. Os mentores costumam ter, os mentores, os espíritos que não vão precisar mais utilizar as energias diretamente físicas, eles costumam ter, não todos os mentores, tem índios são mentores, preto velho são mentores, muitas vezes Exus são mentores e eles utilizam ainda o campo energético da reencarnação, no caso as energias utilizadas no corpo para poder fazerem trabalhos mais densos. Então isso é muito relativo, mas digamos o mentor um pouquinho que não vai precisar mais vir na dimensão física, ele passa a não utilizar mais, então é feito um descarte da parte mais densificada dessas energias, que tem como consequência a sutilização dele. Ele consegue acessar planos mais altos com mais facilidade, mas não conseguem, consequentemente, acessar mais as dimensões materiais de forma inteira. Eles conseguem mentalmente, mas não vão conseguir, por exemplo, fazer um trabalho de amparo muito forte. Por isso eles vão precisar de casas espíritas, de projetores, de contato com esses os mentores que ainda têm essa semi-energia, para conseguirem entrar em frequências físicas, né? Então é feito por isso. Então uma pessoa quando passa a ter o descarte do corpo energético, ela então passa a não ter mais acesso. Digamos que eu vou passar 100 anos sem encarnar, Saulo, você não precisa encarnar tão cedo, né? Só no planeta Chupão. Pai, o planeta Chupão, pai, eu tô fudido. Vale pegar o Hercóbulos, né? Aí, mas falando sério, aí você vai precisar passar uns 100 anos aqui. Se você quiser, a gente pode descartar suas energias, né? A não ser que você queira fazer algum trabalho lá embaixo ainda, você queira participar de um trabalho com a equipe, de buscar projetores e tal. Mesmo assim, a gente pode utilizar de outra forma, com indução, energia mental, ou trabalhar de outro jeito. E aí? Né? Então, seria interessante porque a gente conseguiria te levar em determinados lugares que não vamos conseguir você ainda com essa energia. Também tem o seguinte fator. Essas energias elas podem ser colocadas e retiradas, claro, com algum trabalho na medida da necessidade. Eu posso parar de utilizar e daqui a uns 10 anos eu falo, não, vou usar um pouquinho dessas energias, vou sentir a densificação, naturalmente, como se estivesse botando uma geleia no seu corpo, você vai dar um pouquinho mais de dificuldade, para poder fazer determinados trabalhos. Eu posso voltar a ter, utilizando um processo de densificação, assim como o descarte do corpo astral, normalmente feito em dimensões superiores, no caso sexta, sétima frequência astral, onde você deixa o corpo astral, a energia, não é o corpo astral, na verdade você deixa uma determinada energia ainda um pouco mais sutil do que essa,
e passa a usar o corpo mental, descarta mesmo. Fica ali, você quando retorna, você é só voltar. E não é aquela específica, qualquer coisa que você se vestir, automaticamente você vai ter uma característica e vai ser uma energia que você vai usar como se fosse um veículo. Se eu estivesse aqui na água agora, eu não precisaria uma roupa de mergulho, um escafandro para entrar na mar, né? Eu posso usar e tirar esse escafandro no momento que eu precisar, mas eu vou sentir uma dificuldade de me movimentar por causa desse escafandro, então é a mesma coisa. Então o descarte, a segunda morte, não assim como você pode voltar ao corpo físico utilizando um novo corpo físico, que nada vai ser também a repercussão das suas energias, é a mesma coisa. Então essa coisa da segunda, primeira, terceira morte, elas são descartáveis, mas podem se retornar. Você pode retornar a qualquer momento ao corpo físico, na necessidade, você pode retornar a qualquer momento as suas energias da segunda morte, para poder ter acesso às dimensões umbral. Você pode a qualquer momento retornar inferiores, né? Retornar ao corpo astral, caso você tenha descartado para ficar em corpo mental, e aí sucessivamente. Aí, por exemplo, você vai para Júpiter, e Júpiter não utiliza mais o corpo astral, utiliza o corpo causal. Então você vai usar o corpo causal, característico, energético, a Júpiter. Então vai chegar lá, você vai entrar naquele corpinho, vai usar, é como se fosse entrar na água. Você vai usar a energia, o veículo, de acordo, claro, com a sua capacidade de utilizar aquele veículo, que você pode não estar apto ainda a utilizar aquele veículo, né? Por isso que a gente ainda está usando mais denso, porque não aprendeu a usar o sutil. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, fiquem em paz e daqui a pouco eu estou em Recife, aí eu boto os fax todos no ar. Hoje eu vou para Recife, hoje é dia 3 de janeiro, né? FOI, fui!